compartilhando? Acho que sim, né? Só que Tá, está eu não no sei. começo. Pronto, Tá. ótimo. Isso. Uhum, Vocês devem perceber, bom, então hoje é quinta-feira, estamos iniciando aqui nossas atividades novamente de estudos e nós vamos dar seguimento aqui ao nosso processo meditativo de estudos. Vou fazer inicialmente uma harmonização para que uhum. possamos estar integrados durante esse processo. Então vamos fechar os olhos, buscar a posição confortável, respirando calma e profundamente, respirando mais uma vez, buscando através da respiração um relaxamento de seus corpos. A cada respiração, sentimos o ar penetrar, chegando em cada célula, energizando cada átomo. Nesta respiração carregada de energia, alimentamos nossos corpos. Ao expirar, levamos para fora tudo que não nos pertence. Inspirando, calme profundamente. Expirando, buscando então o alinhamento entre os corpos mental, emocional e físico etérico. Desse alinhamento, observamos nosso corpo brilhar com uma intensidade cada vez maior. Uma luz que está no centro da cabeça. Essa luz se expande e toma conta de todos os nossos corpos. A cada fluxo de respiração, essa luz aumenta até permanecer em um branco intenso. Um branco cintilante que revigora nossos corpos e alinha a nossa alma, deixando assim os nossos corpos prontos para a nossa atividade espiritual. Finalizando, fazemos mais duas respirações lentas e profundas. Abrindo aos poucos nossos olhos, vamos reiniciar nossas atividades. Muito bem, pessoal. E onde você estava falando? Eu te interrompi logo no começo. Tudo certo? Ah, sim. Eu estava falando que eu revejo no YouTube, eu Certo, revejo as estudos. aulas. Eu Ah, revejo sim. algumas, Uhum. não todas, mas algumas eu vou dando umas olhadas. Assim, Então. o Plínio também, em alguns momentos, ele costuma rever. Eu também Aham, costumo rever para ver onde que eu posso melhorar algumas coisas na condução e tudo aham. mais, né? É. Às Também. vezes a leitura me traz até outros entendimentos, né? Quando a Uhum. gente está mais Uhum. calmo, mais sereno, e também você aprende mais, aí você retorna, aí Uhum. a gente tem outros entendimentos Sim. da, Tem das tem dois leituras vídeos que estão também. pendentes das últimas duas aulas. Hum. Eles estão com uns 10 ou 15 minutos sem que eu não consegui cortar no YouTube, sabe? Eu vou deixá-los disponíveis. Aí vocês aceleram dentro do, né? Tem essa facilidade. Não é um Uhum, vídeo com uma qualidade, porque o ideal é começar de uma vez e a trabalhar, né? Mas é um vídeo que pode utilizar se vocês precisarem, né? Nós falamos da alma, foi um tema importante. Eu uhum, acho que a gente vou deixá-los lá para quem quiser acessá-los. Então é só saber que ele está com uma parte bem, é, inicialmente uns 10 ou 15 minutos em branco, vamos dizer assim, só mesmo com aquela tela inicial, tá bom? tá bom. Nós temos 15 dias que não encontramos, nós trabalhamos sobre a alma.
Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade, senão nós vamos seguir para o próximo passo, né? O último slide é este, e eu vou só relembrá-lo, né? Que aqui, quando nós falamos da alma, a gente tem várias denominações. E por ter tanta denominação assim, muitas vezes ela se confunde com aquela situação que nós entendemos, né? Do Deus imanente, do eu superior, da alma em si. Mas, basicamente, assim, a gente pode. Eu classifico como o nosso mestre interno, como o primeiro mestre nosso, na verdade, como nosso Cristo interno, porque ele é o princípio crístico, e principalmente porque ele é o que nos leva, né, nos eleva até a centelha divina. E muitas pessoas o chamam de eu superior, que é o primeiro eu superior àquela tríade inferior dos nossos corpos. Então, não tem problema, né? A gente sabe que ele é aquele nosso diretor inicial que nos encaminha e que nos guia até o processo de retomada, de retorno à casa do Pai. Que aí sim, na casa do Pai, lá acima, é a centelha divina, é onde a gente solve e retorna para o fluxo da vida, vamos dizer assim, né? Vocês querem comentar algo? Tá tranquilo? É, não, tá, para mim tá tranquilo. Para mim eu Ó, tive um pouco de dificuldade, mas depois eu consegui me encaixar e entender quando ótimo. a gente se refere à alma, né? Aham. E como eu falei com vocês, não vai ser nesse slide, nessas nossas conversas, que nós vamos é, dirimir todas as dúvidas, mas é um primeiro passo para a gente poder ter entendimento cada vez maior desse processo, tá bom? Então, nós vamos falar sobre o corpo causal. Então, o corpo causal, ele, ele faz parte, ele não está nesse plano físico nosso, basicamente, né? Eu vou começar a ler, que aí a gente vai explicando. Primeiro slide. Eu vou pedir alguém para ler para nós o primeiro slide. Eu posso ler. Sim, senhor. O corpo causal é uma coleção de átomos permanentes, três no total, físico, emocional e mental, dentro de uma envoltura de essência mental. Portanto, o momento da individualização, termo empregado para expressar este momento de contato, temos, no terceiro subplano do plano mental, um ponto de luz que contém três átomos e, por sua vez, o mesmo ponto está contido numa envoltura de matéria mental. Por conseguinte, a tarefa a realizar consiste em assegurar que, o ponto de luz se converta em chama, aumentando constantemente a chispa e nutrindo o fogo. 2. O corpo causal cresça e se expanda a partir de um ovoide incolor, que retém o ego como a gema está dentro do ovo, em algo de rara beleza, contendo em si todas as cores do arco-íris. Bom, Ufa! é, então eu acho que esse corpo causal, eu acho que é o que nós somos na verdade, né? Na essência nossa, porque nós somos formados de tudo isso, né? Essa Exatamente. questão do físico, do emocional, do mental, né? Dentro Uhum. de uma envoltura de essência mental. Então eu acho que é isso que que a gente é isso que a gente é, na verdade, né? Na verdade, a gente está se encontrando com o que a gente já é, né? Não sei, é É, por aí mesmo? Então, nós falamos de vários invólucros. Tem Sim. invólucro físico, etérico, emocional, o mental inferior, né? Que é onde se formam os pensamentos, se busca o alinhamento com a mente. E esse corpo causal, quando a gente individualiza, o que que é individualizar? É quando o momento que a gente recebe aquela alma divina, o Prometeu, acorrenta ele na matéria, né? E ele vive todas as experiências aqui nesse período. Então, nesse momento da individualização, que nós deixamos de ser animal para ser o homem animal, o homem pensante, a partir daí, vem com ele esses três átomos de manifestação. São três átomos primordiais. E toda a experiência que nós tivemos em cada encarnação nossa, fica registrado e leva para aquele átomo primordial. Toda vez que nós vamos retornar à matéria, ali estão as informações iniciais para que você construa novamente o seu próprio novo corpo. E eles chamam este corpo ovoide, corpo causal, como o corpo da alma. Então nós falamos assim, a alma ela manifesta através da personalidade, né? Mas ela reside, na verdade, toda a experiência dela dentro desse corpo causal. Vou dar um exemplo para vocês aqui, mostrar
um pouquinho mais para um exemplo por imagem, que fica um pouquinho melhor para entender, sabe? Vamos ver aqui. Ó, a formação do corpo causal. Nós temos o plano físico, o astral, o mental inferior, que é esse que nós estamos vendo aí, e logo depois, o plano mental, envolto dentro da matéria mental, é formado o corpo causal. Então, ele está acima do plano físico, astral e do mental que nós conversamos anteriormente, né? Esse é o ponto de encontro onde a alma busca as suas experiências, né? Eles chamam que esse é o invólucro da alma. A gente vai estudar um pouquinho mais na frente desse aí. Mas ele parece muito como um corpo ovoide. Então, todas as nossas experiências, à medida que vamos levando para a existência, elas vão acumulando nesses três átomos básicos e ele vai se expandindo cada vez mais. E quanto mais experiência nós temos, mais esse corpo ovoide se expande e fica repleto de luz e de experiências. Então, na verdade, assim, como eu falei, nós somos um pixel na existência. E nós não levamos toda a nossa vida para lá, mas só o suprassumo, só aquilo que a gente conseguiu reter na experiência, né? Então, por isso que muitas vezes a alma não se importa muito com o aspecto negativo ou positivo, mal ou bom, mas a experiência é retirada de todo esse processo que nos eleva, né? Vamos ver aqui mais um exemplo aqui de uma imagem. Ó, existe o corpo físico, o duplo etérico, o astral, o mental. Este ovoide aí é onde fica aí realmente o corpo causal. E logo acima do corpo causal existem outros corpos que o homem perfeito usa para poder manifestar, que não é o nosso caso, aqui no plano físico, né? Nós vamos até esses três corpos iniciais e, a partir da nossa experiência transcendida na matéria, nós vamos utilizar outros corpos superiores para poder chegar até o plano, para ter experiências, na verdade, né? Vocês podem perceber aí que são 7 corpos, né? A manifestação, ela muitas vezes ela se põe no número 3 da tríade e 7, né? 12 e por aí vai. Bom, este é um dos aspectos que são mais complexos, tá? Mas vocês podem perceber que nós vamos falar muito pouco nele, porque ele tem muito mais a ser estudado, e ele está muito mais ligado à formação da nossa, a nossa encarnação aqui na matéria. Tem muita informação, tem muito a ver com a nossa caída na existência, vamos dizer assim. Então, quando nós chegamos a ter esses três corpos de manifestação da personalidade, a gente entende com maior facilidade que é o nosso campo de atuação e toda a nossa experiência, ela é retratada, retida e acumulada no corpo causal. Vamos começar a partir daí. Uhum. Compliquei um pouquinho? Complicou um pouquinho. Então, quer Muito, dizer, muito mesmo. Eu tô assim, e agora? O que que eu é, faço? Aonde eu tô? Mas bom, é porque vocês lembram que nós no começo eu falei que é muito fácil falar do corpo físico, nós trocamos muitas ideias, nós falamos do corpo emocional, né? Damos muitos exemplos. Do mental começou a ficar um pouquinho mais restrito porque fala muito do pensamento, né? E agora a gente vai só até o corpo causal. Nós vamos ler os slides. Vamos deixar os insights, e o que for a nossa inspiração falar, né? Vamos ouvir e depois a gente comenta um pouquinho mais então, tá bom? Tá Eu certo. coloquei algumas imagens, porque as imagens costumam dar uma, uma mensagem, mais do que palavras às vezes. Tá bom? Uhum, Vamos seguir. sim. Depois eu volto se precisar. Muito bem, Uhum. Posso Ione. ler? Posso. O corpo causal é o templo da alma e o veículo de manifestação do anjo solar, que é a vida que lhe dá forma e o constrói, aperfeiçoa e expande, refletindo assim em pequeníssima escala o trabalho do Logos em seu próprio plano. Em seu devido tempo, o corpo causal palpitará, irradiando internamente uma fulgurante chama interna, que gradualmente se abrirá do centro para a periferia. Em seguida, perfurará essa periferia, utilizando o corpo, o produto de milhares de vidas de cor e esforço,
como combustível para suas chamas. Uhum. Então, a gente vai conseguir isso depois de muitas e muitas encarnações. Tem alguém agora na Terra, nesse momento, que consegue visualizar e ver esse corpo causal? Então, quantas encarnações nós já tivemos, será? Muitas, né? Né? Muitas, Muitas. muitas. Então, não são assim, eu acho que nós tivemos muitas e muitas encarnações. Essas inicialmente são muito mais devagar, mas a partir do momento que você começa a ter o domínio do processo do autoconhecimento, essas encarnações vão ficando mais rápidas, claro, né? E, Hum, por exemplo, existem pessoas que têm esse domínio. Hoje em dia, sim, os homens perfeitos eles já têm esse domínio. Que nós estamos falando ainda de toda a experiência que é vivida no plano físico. Então, o corpo causal é a coroamento de todo esse processo, é o coroamento disso tudo. O nosso corpo mental, nosso corpo físico, inicialmente, ele é eliminado. O corpo etérico, numa encarnação, ele é eliminado. O corpo mental, numa outra encarnação, todos eles ficam obsoletos. Nós construímos novos corpos a partir de nossas experiências. Mas o corpo causal, não. Ele tem a tríade dos átomos que mantém, tipo assim, a matriz de tudo que nós vivemos. Talvez fique um pouquinho mais fácil de entender assim. Ele é vamos dizer assim, ele é a semente dos novos corpos, né? Porque uhum, cada evolução, cada morte nossa, a gente não sou mais adulto. Na próxima encarnação, o Plínio já não é mais. Nem mesmo com o corpo uhum. físico dele, nem mesmo com o corpo Sim. mental dele. São outros corpos. Uhum, Geralmente, os Mas o corpos causal permanece. não são permanentes. Não, Exatamente. o causal permanece. E ele isso, o causal permanece. permanece. É, porque Exatamente. ele é o templo da alma. Se ele é o templo da alma, ele é a nossa essência, no caso, então ela vai. Ele ainda é, assim, como é que eu posso dizer? Ele ainda é algo desenvolvido pelas experiências. E, né, a alma utiliza este veículo maior para poder reter toda a experiência que ela teve em milhares de encarnações de plano físico. Ponto. Esse Uhum, é um ponto. Nossa essência verdadeira, o eu verdadeiro, ele ainda é. Aí por isso que eu posso falar. Ele ainda é, primeiro, a nossa alma. Segundo, que nós temos como referência, e segundo, o Deus imanente, que é aquela essência divina que está dentro da Trindade. Eu posso até voltar aqui de novo uhum, para a gente poder ver as imagens que são bem interessantes para a gente poder lembrar. Então, nesses primeiros aspectos aqui, ó, estão a tríplice natureza inferior, que eu estou falando essa parte aqui, primeiro aspecto, né? São três aí, tri. Então, o do meio é a alma, aí está a manifestação do corpo causal, e logo acima, aquela essência divina nossa, aquele Deus imanente, né? Esse Deus imanente, esse que brilha e tudo mais, ele está acima ainda do corpo causal. É quando nós retornamos de fato para aquele oceano divino, vamos dizer assim, aquela gota volta para o oceano. uhum. Sobre isso, nada podemos falar ainda, porque é algo que está muitas dimensões acima da nossa experiência atual, né? Mas só para entender o que que é essa tríade nossa. Então, nessa primeira representação embaixo, em lilás, está os homens com seus três corpos, a personalidade. Logo Sim. acima está a alma, que é aquele condutor, que é o caminho crístico que nos leva acima. E nesse momento aí está indo o corpo causal, né? Quando o homem se Uhum, torna homem perfeito, se torna mestre de sabedoria, sai desse plano físico, é aquele desabrochar realmente do corpo causal, onde ele sai da gema e expande completamente. Aí é outro aspecto de evolução que nós não temos nada assim a entender. Mas só para o que é mais importante entender nesse processo é que os corpos perenes são esses que nós estudamos para trás. E nas nossas encarnações aqui, essa é a matriz de todos os nossos corpos, onde fica toda a experiência, inclusive onde você vai formar os próximos corpos, né? A experiência de karma, tanto bom quanto ruim, ficam retidas nesses três átomos. E esses três átomos voltam à matéria com uma coloração de acordo com as experiências anteriores que nós tivemos, né? E nós vamos até uhum, aí, né? Porque nós temos muita coisa para chegar ainda, muita coisa para caminhar. Mas deram para certo. entender agora um pouquinho mais? Deu. Então, quando a gente ouve sobre reencarnação, etc., o que vai formar o próximo corpo é esse corpo causal. Inclusive, se Exatamente. ele, por exemplo, se ele cometeu um suicídio, ou se ele foi uma pessoa desregrada, enfim, uma série de coisas, Exatamente. ele causou um malefício até o corpo causal, e quando ele Uhum. retorna com esses Isso. problemas de saúde, Aí, enfim.
Aí eu vou te falar só uma né? coisa. O corpo, é isso mesmo. Só vou te falar só uma correção. O corpo causal geralmente ele não sofre os malefícios, mas ele retém as informações. Então, as Informações. informações para os próximos corpos estão nesses três átomos básicos que são a formação de Hum, nossa vida aqui, né? Da forma. Então, uhum, quando tudo ali está a matriz de toda a sua vivência, toda a experiência de todas as encarnações. Aí você pode, inclusive, quando a gente está em processo de intuição, você busca essas informações, é onde está presente, né? Na alma e naquele corpo causal que muitas pessoas, vocês vão ouvir também o tema falar, que é sobre é, opa, me fugiu aqui agora, mas vai vir. É um espaço onde todas as nossas experiências estão armazenadas. Então começa nesse nível, né? Nós falamos de corpos, de manifestação, e certo. esses corpos causal é que causa a manifestação na Terra, vamos dizer assim, tá Ô, bom? Adolfo, Sim. Entendido. quando você diz átomo, você está dizendo é sinônimo de corpo? Não, é átomo mesmo. É, fala de novo, quando eu falo átomo, Quando você diz átomo, esse átomo que você está falando, em alguns momentos, ele é sinônimo de corpo? não, é átomo mesmo, é átomo É átomo primordial. mesmo. Tá, É, Átomo. átomos permanentes, vamos dizer assim. tá. Uhum. É, Invisível. Uhum. Então, esses três átomos permanentes, eles são assim, são porque nós conhecemos o átomo no plano físico, que vocês lembram daquela nas primeiras aulas que assim como é embaixo e em cima, né, a Sim. correspondência do maior Aham. do menor. Então, nós conhecemos o átomo, sabemos bem o que é o átomo aqui. Mas existe também os átomos também nesses três campos de ação. Vamos colocar em cada eh, densidade, ou em cada dimensão, tem a sua forma de expressão. Então, existe o átomo físico, o átomo emocional, o átomo mental. Então, Uhum. esses átomos são o que formam a base para a nova manifestação no plano mental, emocional e físico. E esse corpo mental é formado realmente desses três átomos, das experiências deles três. E vai crescendo, desenvolvendo como uma gema dentro do ovo. Até que Uhum. ele se expande e rompe aquele ovo, e aí nós estamos realmente no ponto de homem perfeito, né? Uhum. Essa aí, como eu falei com vocês, é que a espiritualidade ela é muito mais bela do que a gente imagina só na parte mística, né? A gente só ama, só acha muito belo e tudo mais, mas cientificamente, que é a ciência da alma, que é o ocultismo que nós estudamos, existe muito mais a ser entendido, vamos dizer assim. Então, nós vamos chegar nesses três aspectos, porque é importante entender. A gente acha, Uhum. nossa, vocês lembram daquela harmonização da desidentificação? É para a gente Sim. Sim. desidentificar desses corpos. Esses corpos serão perecíveis, né? Nesse campo causal só fica o suprassumo da vida, só a essência, só Uhum. aquilo que nós acumulamos em milhares de experiências ao longo da vida. E cada vez que ele traz mais experiência, mais vibrante, com mais calor, com mais luz, ele fica, né? Ele forma esse corpo, que é o campo de manifestação da alma, vamos dizer assim. Tá bom? Adalto, deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, uma pessoa que estuda muito, enfim, e ela consegue, de alguma forma, é, voltar o conhecimento que nesse corpo causal ele tem muito conhecimento. De Uhum. repente, a pessoa está aqui na Terra e ela precisa de um conhecimento. Ela consegue acessar ele, ou esse corpo causal ele já vem com um conhecimento e Ele aumenta o consegue. que a gente tem aqui na Terra. A Você entendeu o pessoa que eu falei? Entendi, sim. A pessoa Sim. consegue, sim. Não no nível de consciência dela, mas existe uma. Nossa, se a Sônia tivesse aqui, ela me lembrar talvez vocês sabem o nome onde fica todas A caixa, a a caixa, caixa, exatamente. isso. Ou a Uhum. caixa. O nossa caixa é onde está todo esse tipo de experiência que a gente. É como se fosse Hum, algo, né? Vamos colocar assim, aquele banco de dados da internet. Você um vai lá, banco de acessa novamente dados. toda a experiência Uhum. vivida. Vamos dizer Certo. assim. Você Uhum. consegue acessar. É claro que a sua alma ela não faz nada para diversão, vamos dizer assim, ou sem sentido, mas sim Uhum. para a sua evolução. Então, muitas vezes você consegue acessar aquele campo acástico para o seu próprio entendimento de algumas coisas mesmo, da sua própria vida. E é Certo. onde reside muito do nosso inconsciente, vamos dizer E assim. às vezes vem também sem você, é porque você precisa daquilo, aí vem aquele conhecimento, Aquele através, conhecimento é, acho que da alma, não sei. aquele conhecimento é seu. Aquele conhecimento é a Uhum. experiência sua, da sua experiência, que é da alma. Certo.
Então, às vezes, você, né, eu gosto de brincar, você faz aquela respiração e você entende tudo. Nossa, como é que eu não pensei nisso antes? Fica tão claro para Uhum. mim agora. Então, está lá. Sim, 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 é Mas verdade, verdade. eu só preciso falar assim que a gente trabalha muito de forma linear em nosso pensamento. Minha vida hoje, encarnação de amanhã, meu corpo vai ser melhor amanhã, mas não quer dizer que, por exemplo, que um gênio igual, vamos dizer, é, vocês lembram que Beethoven ele era surdo, né? A maioria dos gênios vem com alguma uma lesão, vamos dizer assim, algum descompasso dentro da sociedade mesmo, né? Vamos dizer assim. Lembra aquele Aham, Stephen Hawking, por exemplo, que veio com mieloma, não sei se é mieloma múltiplo, não, é uma doença degenerativa crônica, né? Acho que é ela, não uhum. posso falar certo, mas Stephen Hawking foi um dos que escreveu uns 3 livros sobre o universo, é um dos gênios da Sim, nossa sim. atualidade, né? Ele veio com aquela Uhum. doença física. Então a gente É. gosta de colocar a vida, a coisa muito linear, mas a alma, ela prepara a sua vida e seus corpos de a forma que seja melhor para nossa evolução, né? Uhum. Então, pode ser que eu faça tudo perfeito agora nesse negócio, direitinho, mas eu falo assim, olha, Adalto, eu falo assim, olha, próxima encarnação. Nós vamos encarnar num país tal, com toda a inteligência que você tem, embora nesse momento agora você não comeu carne, você fez perfeito no seu homem, mas nós temos uma história aqui nos nossos átomos, né? Que precisa só Aham, recuperar. Vamos aproveitar nessa aham. encarnação agora, vamos resolver isso. Então, ele É. nasce numa família que dê condições de dar suporte para ele, nasce numa Uhum. família onde ele pode expressar, que ele tenha condições de utilizar. Nada é ruim, tudo é bom. Vamos dizer assim, toda experiência Aham. ela é válida. Então, quando a gente vai estudando, a gente tem que tirar um pouquinho esse medo desse é, karma, que a gente coloca ele de forma pejorativa. Ah, se eu fizer a parte boa, eu Uhum. vou ser só bem na minha vida. Claro que é a lei da ação e reação. Mas a experiência é muito mais ampla do que isso, né? É, então nesse corpo causal, estão acumuladas todas essas experiências, vamos dizer assim, né? E ele traz os nossos corpos, né? Ele reformula os nossos corpos para a Uhum. próxima. Cada átomo ali, um deles é do astral, um é do mental e outro é do físico. E cada um deles traz para nós uma experiência, uma construção de um corpo. Aham, isso. Ficou fácil para mim agora, ficou mais fácil, mais Entendível, fácil, mais mais fácil. cientificamente entendível, Isto, ficou. né? Porque a gente já traz um conhecimento, mas que eu não fazia ideia ficou difícil. Aí agora eu consegui assimilar com o que eu sabia e o que, né? Uhum, entendi. Einstein dizia que Deus não joga dardos com o universo. Na verdade, é muito matemático, muito físico. Inclusive, na próxima matéria nós vamos falar, vai ser sobre os raios, né, que é o nosso campo de manifestação psicológico. A gente vai entender esses processos é, de cada um de nós, da expressão de cada um de nós. Não vou dar o spoiler, não. Depois nós vamos falar sobre isso, né? Então, vamos seguir o Uhum, próximo entendimento aqui. Eu vou ler de novo e vou ler o próximo, tá? Então, depois certo. nós conversamos, né? Talvez surja algo diferente agora. Você ia falar, Plínio? Esse aqui já foi. Você vai ler novamente? Eu vou ler novamente e ler o próximo, só para a gente poder frisar essa parte. Tá. O corpo causal é o templo da alma e o veículo de manifestação do anjo solar, que é a vida que lhe dá forma e o constrói, aperfeiçoa e expande, refletindo assim a pequeniníssima escala o trabalho do Logos em seu próprio plano. Em seu devido tempo, o corpo causal palpitará, irradiando internamente uma fulgurante chama interna que gradualmente se abrirá do centro para a periferia. Em seguida, perfurará essa periferia, utilizando o corpo, o produto de milhares de vidas de cor e esforço, como combustível para suas chamas. Consumirá tudo, ascenderá até a tríade, e convertendo-se em um com ela, a chama será reabsorvida na consciência espiritual e levará com ela, empregando o calor como símbolo, uma intensidade de calor, qualidade de cor ou vibração que antes não possuía. O trabalho da personalidade consiste, primeiro, em construir, embelezar e expandir o corpo causal. Segundo, aprisionar a vida da personalidade dentro deste, absorvendo o bom da vida e acumulando-o no corpo do ego. Depois de realizar isto, a chama é aplicada ao corpo causal, afastando-se alegremente, enquanto prossegue o trabalho de destruição. E a chama do homem interno vivente, o espírito da vida divina,
se libera e volta para a sua fonte de origem. Então, resumindo tudo que nós falamos aí, que nós discutimos, exatamente a personalidade vai levando tudo para esse corpo causal, ele vai tendo a sua experiência, vai tendo a sua. Vai acumulando essa experiência que leva para. O que que é a experiência na vida? É Deus manifestado, né? É a vontade de Deus manifestar na vida, no mundo que ele mesmo criou. Então ele vem, manifesta, através da personalidade que vive nesse plano, leva tudo para esse corpo causal. Esse corpo causal, através da experiência, ficando embelezado, porque a intenção é cada um de nós leva uma pétala, leva uma flor para esse altar divino. Cada um de nós vamos embelezando através de luz, cor, emoções, este esse plano de experiência. E depois desse plano passou completamente aqui no plano físico, ele se liberta disso e vai para outros campos de ação, né? É isso que é a experiência de Deus. Falar sobre Deus assim falar sobre Deus é bom sentir quando falamos de Deus, mas é tão acima de nossa experiência de palavras, de emoções, de dizer, de símbolos, que a gente com certeza se perde, mas nós podemos chegar até o corpo causal, né? Que é o entendimento que nós temos, que é onde sai toda a manifestação, onde é acumulado aquilo que nós vivemos. Ô, Adalto, Sim, a Ione falou um pouquinho anteriormente agora sobre uma experiência, por exemplo, de uma pessoa que comete o suicídio. Vai ficar sim, registrado lá no corpo causal. sim. Então, esse corpo causal não é um registro só das coisas bonitas e maravilhosas que a gente Não. vivencia aqui. É o registro de tudo, do acúmulo de Sim, toda a nossa experiência enquanto vida, né? aham, sim. Certo. E sabe por quê, Plínio? Igual eu falei com você, o corpo causal, nesse nível de elevação, ele não tem diferença entre mal e bem. É só Aham. experiência. Então, o que é o positivo e negativo para eles é só dois campos de ação, né? Então, para nós é algo terrível, mas para a alma que leva lá, até a experiência de, aliás, toda a experiência nossa, quase todas elas não são boas até chegar a um certo nível, né? São experiências de egoísmo, de ego. Então, mas aquela experiência vivente, ela traz algo de bom para a gente. Ela traz uma luz, ela traz uma sabedoria que é completada, que é assimilada nesse corpo causal. E sim, realmente tudo tá lá. Só Uhum. que aí fala assim, quem criou o mal, né? O mal é que é a ausência da luz, muitas vezes, né? O mal é a pessoa, a escolha em vez de ser só amplo, ser só o ego, ser individualista. Então é um caminho diferente, mas no mesmo caminho. Só que um de um lado, um para o outro, né? Então, tudo isso está dentro do processo de experiência de vida. É claro que a gente que foi durante milhares de anos é, batalhar sobre inferno e céu, a gente quer sair do inferno e viver só no céu. Mas a experiência divina ela é completa. Ela não é só um nem outro, né? O inferno, tipo assim, uma parte negativa, não criou o mundo. É o próprio mundo de Deus com pouca luz de Deus, vamos dizer assim, né? Uhum. É o próprio mundo iluminado com pouca luz, né? Ok? Quer complementar, Ione? Não, 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 tá tranquilo, Então tranquilo. tá bom. Vamos seguir mais um pouquinho aqui. Vamos ver que tem o próximo. É, quem quiser ler, deixa eu ver aqui. Tem mais aqui a Liliane, acho que não consegue ler no celular. É, a Sandra está com dificuldade para ler ainda. Então, Eu voltando a posso ler. você mesmo, Plínio. Eu vou. O Uhum. conteúdo do corpo causal é o acúmulo, lento e gradual, de tudo o que é bom em cada vida. A construção avança devagar a princípio, mas ao aproximar-se do fim da encarnação, no caminho de provação e no de iniciação, o trabalho avança rapidamente. Em uma etapa posterior, no caminho de iniciação, o corpo causal também desaparece e o iniciado fica liberado nos três mundos. O corpo astral e o corpo causal são, em linguagem esotérica, complementares da realidade. Durante o processo evolutivo, possui uma realidade momentânea. Tendo cumprido sua missão, desaparecem quando o iniciado exerce poder sobre a forma e sua consciência se encontra plenamente na alma e a fusão é total. Uhum.
Então, Desculpa se. mas aqui, olha, Adalto, aqui ele coloca ó, só a questão positiva. Olha, o conteúdo do corpo causal é o acúmulo lento e gradual de tudo que é bom em cada vida. Uhum, Tá vendo? O sim. conteúdo do corpo causal. Então, é aquela pergunta anterior, fica registrado tudo, mas aqui, por exemplo, ele disse isso, né? Então vou falar para você um exemplo. O que que é o que que é bom na experiência? É, por exemplo, você perder um filho, você acha que é bom ou é ruim? É horrível. É Eu acho que ruim. assim, pensando É, racionalmente, é horrível. exatamente. É. Você, Mas muitas vezes a alma te dá essa oportunidade de ter essa perda para você exatamente se distanciar do apego. Então, essa experiência é algo, no fim das contas, que trouxe bom. Te libera para uma vida muito mais ampla do que uma vida pegada só ao seu marido, ao seu filho ou a você mesmo. Então, as experiências, sim, as experiências podem, não podemos achar que é algo ruim, a grosso modo. Mas ela te traz algo que te eleva, né? Todas as experiências ruins trazem algo que te eleva, inevitavelmente. Te liberta de alguma coisa. Você consegue perceber isso? Ou você ainda acha que ainda é difícil? ó, Porque. Uhum. olha, você me dá licença para fazer uma observação agora dessa Tá, vai. semana? Eu tenho um primo que ele faleceu essa semana, anteontem. Uhum. Ele era um psiquiatra, lidava com essas questões de doença da cabeça e tal. Era um cara conceituado, né, lá no Recife. Ele é do Recife. E esse meu primo, ele casado com três crianças, três filhos, tal. De uma hora para outra, a mulher se separou dele. Ele Uhum. era um cara que é acostumado a lidar com a questão da cabeça, com a questão da emoção, enfim, com isso tudo que a gente já sabe. O meu primo morreu quinta-feira agora, terça-feira agora, de depressão, Uhum. entende? Coitado, meu Eu Deus. não sei, por exemplo, nessa questão agora, tá? Especificamente nessa questão. Uhum. Deve ser, então, um desequilíbrio muito grande no sentido de não conseguir perceber o lado positivo dessa questão. A mulher se separou dele e Uhum. distanciou as crianças dele. Claro, ele ia visitar, as crianças vinham visitar e tal. Ele simplesmente resolveu que iria morrer. Ele não se matou assim, fisicamente ele não se matou. Mas ele morreu de depressão. Você acredita? Depressão. Uhum. Então, às vezes também, eu não sei se é uma questão relativa, no sentido de não enxergar, né, o lado bom das coisas, porque a gente tem aquele ditado, né? Mas sei lá, eu dei uma topada, mas sabe, eu acho que Deus me mostrou uma coisa melhor, né? O Deus, ou não era para eu ir lá naquele lugar, por isso que eu dei uma topada e voltei. A gente Sim. tem isso. Então, aí sim, é, a gente consegue Colocar apalpar coisa ruim com boa. o lado real, né, da Uhum. questão. Mas por exemplo, uma questão como essa aí, de terça-feira, quando a gente diz assim, por exemplo, vamos então ver o que, que tem de positivo nessa questão. Para essa pessoa, por exemplo, que é o caso dele, né, que é uma pessoa que sempre ajudou os outros, ele não conseguiu ver esse lado positivo, entende? Desse deslize, né? Sim. Enfim. Enfim, você quer explicar, Ione? Olha, eu assim, para mim é o seguinte, eu já trabalhei com psiquiatra e ele vê o corpo mental, tá? Aham. Ele trata a mente, muitas vezes com remédio, a mente. Ele muitas vezes ele nega os outros corpos ou os outros entendimentos, entendeu? Talvez nem Aí ele tenha, fica né? só na mente. E sem contar que essa parte psiquiátrica, ela acumula muito, muito, como é Pesado. que fala? Energia Poderia pesada. ser um miasma ou uma energia que fica Ressonância. em volta, Ressonância sabe? pesada. Né? E ela vai minando as pessoas. Eu conheço muitos psiquiatras que se mataram, viu? Conheço Aham. mesmo. Mais do que médicos. Aham. Não, mas eu citei ele como exemplo, né, Aham, para ilustrar essa aham. questão de que a gente consegue, em alguns momentos da vida, né, consegue enxergar esse lado, né, que a Eu vou, colo- gente acabou de falar, né, o lado eu vou positivo da colocar, questão. sim. Esse é difícil para a gente poder entender. Eu acho que o exemplo que a Ione deu foi, assim, foi bem cabível, brilhante, nesse ponto. Porque muitas vezes a gente desenvolve muito um lado e não entende o outro.
e nós estamos aqui Aham. entendendo uma série de corpos, vamos dizer assim. Sim, é. E muitas vezes a pessoa assim, é extremamente bem financeiramente, porque consegue resolver, tem uma mente brilhante para desenvolver os processos, mas não consegue, por exemplo, fazer caridade, né? É um Aham. outro exemplo, né? Então, quando a gente coloca essa questão dessa dificuldade que ele teve, onde será que está, por que será que ele entrou num quadro depressivo? O que será Aham. que sentiu tanto a pessoa que trabalha com isso, que vê todo esse tempo, e não conseguiu sair desse processo? Então, será que ele foi trabalhar na psiquiatria? É porque ele mesmo precisava tratar isso, não? Às vezes a gente busca lá fora o que a gente precisa. E É. mais uma vez ele não conseguiu sucumbir, porque muitas vezes nas experiências nossas, não é uma encarnação ou duas que consegue sair da preguiça, sair da maldade, sair Hum, da mesquinharia. Não é uma vida só, não, é mais de uma. Eu não estou falando assim, juízo de valor com ninguém, independente de exemplo. Mas são algumas encarnações que não consegue você olhar no espelho e falar assim: nossa, eu fiz isso durante tanto tempo, e geralmente é muito tempo mesmo. É muito tempo que a gente é agressor da esposa ou da mulher. É muito tempo que a gente não dá valor ao filho, né? hum, Até que algo muito, muito, muito grande aconteça e que a gente sente, assimila e leva o suprassumo para o corpo causal. Leva o suprassumo da existência. Lá não vai ter coisas ruins, mas vai ter o resultado da experiência. Isso que lá tem. uhum, Além dos três átomos os três átomos causais que formam seus corpos na próxima encarnação, né? Mas é o uhum. local onde fica o suprassumo da experiência. Vamos imaginar aqui um filme. Ah, vamos dar, que legal então. Vamos pegar um filme ali um filme, vamos colocar aí O Vento Levou, né? Ou um filme mais moderno, que for um filme que seja um drama bonito, cheio de dor, cheio de amor, mas cheio de tragédias. A gente até chora na hora de ver o filme. Ao Depois que você. mestre com carinho. Hã? Ao mestre com carinho. Ao mestre É. com carinho. Que é Por exemplo, antigo, então, mas. sim. Uhum. Então, você até chora depois. Mas aquilo não te traz algo de bom. Nossa, que filme maravilhoso, me trouxe o bom, me fez pensar, me fez a vida é isso, né? Aquela experiência que você viveu é só um drama. E depois que nós saímos desse drama todo aqui, quando nós todos estamos lá em cima, é uma festa. Aqui é basicamente um teatro. Quando nós encontramos com as nossas co-almas, com nossos irmãos verdadeiros, nossa família espiritual, saindo desses três planos de existência, que a gente sai sempre e volta ao mundo da criação, a gente vê que isso aqui é só um teatro para ter as experiências divinas. Então você chora com aquele filme, sai do cinema sabendo que nada daquilo ali é real. Nada daquilo ali é mal ou bom. É só uma É. experiência que te eleva. Quando você lê um livro, você não fica mais forte? Não te dá mais argumentos para a vida? Né? Não te dá mais suporte para você lidar com sua família, através de um livro só? Que você às Uhum, vezes sente a presença daquele personagem, daquelas coisas uhum, colocadas, da experiência alheia. Então é isso Uhum. que a experiência alheia traz e leva para o corpo causal, né? Uhum. Então acho que é isso que eu tinha para falar para você nesse ponto. E falando o seguinte, quando começamos no começo da palavra da Ione, ela falou, quando a gente tiver, daqui a milhares e milhares de encarnação. Não, na verdade, quando a gente começar a nossa iniciação, a gente começa a expandir esse corpo e cada vez fica mais brilhante. Ele começa a ir para a Uhum. periferia e começa a queimar as, a construção que é mais densa, grosseira, que vai até o plano físico mental inferior. E quando que nós somos, quando começa a nossa iniciação? Iniciação. Isso. Nós já estamos começando a nossa iniciação, né? Uhum. No plano, tanto o nascimento do Cristo, todo o processo do nascimento, do batismo, da crucificação, da ressuscitação, ela está ali implícita. A gente fala que a hierarquia, os deuses, né, os mestres, eles falam com a gente muitas vezes por parábolas, por histórias, por mitos, né? Por uma série de coisas. A vida do Cristo, ela mostra a nossa iniciação, que é o nascimento, nascimento na vida espiritual. Depois tem nosso batismo, que é quando você é mais discípulo. Depois vem a crucificação, que você tem que crucificar, abandonar totalmente os seus três corpos e voltar para o seu mundo espiritual, né? É onde você fala, Pai, por que me abandonastes? Aquele momento onde você tem que desidentificar e seu próprio eu te abandona. A sua alma naquele momento ali te deixa você tomar a sua decisão, né? E logo depois tem a transfiguração, que é o momento onde você volta para a sua realidade, é, vamos dizer assim, real, vamos dizer assim, né? Sendo redundante. Então, nós estamos começando a nossa iniciação. Dentro desse processo, cada passo que a gente dá, a gente vai chegando na frente do Senhor do mundo,
que é aquele, em cada religião tem um nome para ele, na Igreja Católica, não vou me lembrar agora, mas é, eu falei Igreja Católica é mais próxima de nós, né? Nós temos muito contato. Uhum. Mas assim, a gente conhece ele como o Senhor dos 16 Verões, pela eterna juventude dele, Sanat Kumara, o Senhor do Mundo. Ele retém a alma do planeta inteira. E na frente dele que nós somos iniciados, né? Muitas vezes a nossa iniciação começa através de um mestre, porque nós não conseguimos ficar perto dele pela sua energia completa, né? E a partir do momento que nós vamos aumentando a nossa iniciação, a gente inicia. É, ele é o iniciador único, vamos dizer assim, né? Só ele pode iniciar os homens aqui no planeta. E cada iniciação, além do aquilo que nós levamos para o nosso corpo causal, que nós aprendemos, nós começamos a brilhar nossos corpos, acender nossos chakras que nós estudamos, essas iniciações, elas são basicamente o resultado da sua vida, né? Não vou assim, você, não é um diploma, mas é algo conquistado, né? Ninguém vai ter um diploma, ninguém vai falar assim, você está na segunda ou terceira iniciação. Mas se você conseguir ver e ouvir, você consegue ver aquelas pessoas que têm seus corpos mais reluzentes, são iniciados maiores, vamos dizer assim. São aqueles que conseguem fazer os milagres ou dominar a matéria, né? Através do seu conhecimento, do conhecimento da física, da química, da existência, como, né? É o mago, é o Merlin, que foi uma encarnação do Mestre Saint-Germain, né, que consegue fazer a magia sobre os elementos, começa a dominar. É, dizem que Einstein era um dos iniciados em alguma parte, né? Todos nós somos iniciados em algum ponto. Mas ele, a Marie Curie, esses grandes cientistas, né, são iniciados do mestre Larion, que foi mestre Paulo, né? Que hoje ele é mestre, e ele trabalha muito com a parte científica, que é do quinto raio. Então, nossa iniciação já começou. E nós estamos construindo paulatinamente esse corpo causal. E chega um certo momento que nós vamos lembrar dessas encarnações, né? Através da meditação, porque nós somos um pouco separados da vida real. E essa ponte, essa antacarana que nós falamos, começa a facilitar esse processo de lembrança e buscar, então, Iônio, o mundo acástico, que é onde estão as nossas Uhum. principais. Tudo que nós precisamos, que nós vivemos, está lá, né? E não Certo. só está lá o que nós vivemos, como que as pessoas viveram também. É como se fosse um livro para ler e crescer com ele. Tá bom? Uhum. Uhum. Deixa eu ver se tem mais um desse slide aqui. Ah, os sete raios cósmicos. Vamos falar agora, voltar para a Terra de novo. Nós saímos do plano físico, saímos do plano emocional, físico, etérico, emocional, mental. Fomos ao corpo causal, mostrar de onde que vem tudo, onde está registrado e para onde nós levamos. E agora nós vamos voltar para a Terra de novo, que é a nossa forma de expressão, tá bom? Os sete raios cósmicos, a gente vai se identificar com alguns deles, ou mais de um, na próxima Uhum. oração. Falta 9 minutos para terminar. Isso. 18h51. Isso, eu vou fazer a nossa meditação. Eu queria perguntar para vocês se é, na semana que vem nós temos um horário 18 horas, vamos fazer essa meditação, vou colocar o link para vocês participarem. É uma meditação que você entra, você observa, não fala nada, né? E depois a gente sai, né? Mas é um Uhum. trabalho. Certo. E assim, nós temos um compromisso com o ensinamento. Se vocês quiserem um outro horário, a gente pode marcar um outro horário, não tem problema não. Mas ou então a gente pode fazer só mesmo a meditação às 18 horas, que está junto com o Para grupo. mim tá bom. Para mim tá É, bom. Eu a acho que a minha- gente precisa exercitar esse trabalho essa outra parte do serviço, né? A gente precisa estar fazendo. Eu O tenho serviço. procurado fazer, viu? Mas não Ótimo. é fácil a gente encaixar nos nossos compromissos. Mas eu Exatamente. tenho tentado fazer. Tenho Então tá tentado. bom. É bom a gente colocar, já que está dentro do ritmo, né? Nós estamos conseguindo um ritmo na quinta-feira. Se tiver alguma Sim. coisa que é dentro do trabalho, eu achei tranquilo, a gente mantém, faz e pronto, né? Uhum. Tá bom? Mas eu queria que você saísse daqui com menos dúvidas ainda. Vocês querem colocar alguma palavra a mais, alguma observação desse trabalho? Podem Não, falar. não quero. Então, deixa eu só comentar. Semana passada, eu Sim. também passei assim umas dificuldades, né, familiares, enfim. Aham. E eu fui procurar uma leitura, espírito, naquele site que você falou, já faz um tempo, Encontro Cultura do espiritual. Espírito. Encontro Isso, espiritual, sim. isso. Aí lá eu li sobre, como é que fala? Sobre às vezes a gente fica muito nervoso ou muito preocupado com uma coisa, porque a gente tem essa parte emocional, Uhum. a mental, a realidade.
tá? E o que você imagina. São três coisas que você tem que administrar. E realmente não é fácil você administrar o que já passou, que você tem de memória, de tristeza, tá? A realidade do que você está vivendo e o que você imagina que vai ser depois daquele momento. Então, esse estudo me ajudou e eu acho que a meditação também me ajudou a me manter mais tranquila até que o assunto se resolvesse, Uhum. né? Isso também, Plínio, assim, para você, no momento é uma dor muito grande, mas você tem memórias antigas que se somaram a essa dor, né? E Uhum. ainda aquela coisa de não saber o depois, né? Uhum. Então, isso faz com que os nossos sofrimentos fiquem muito grandes aqui. Mas Uhum. tudo se resolve, É, É. né? verdade. É o conflito, né? É o conflito, É, exatamente. São o crescimento. experiências que a gente vai vivendo e vai melhorando com a vida, a gente vai melhorando as É, experiências, né? é verdade. É. Não vou te dizer sofrendo menos, mas vendo de outras maneiras, né? Sim. Sim. É. Né? Então, é o seguinte, a gente está nesse momento agora no crescimento através do conflito. O aspirante e discípulo, eles estão muito nesse conflito porque eles estão largando o mundo material e seguindo para o mundo espiritual. Então, essas batalhas deles se aumentam, aumentam demais, né? Então, é muito mais Uhum, tranquilo ficar no mundo ali no fim de semana, na periferia, igual assim, grande massa, grande maioria das massas, né? Tem sua vida muito tranquila, vai no trabalho, vai na igreja, vai na sua festinha e tá tudo bem, do que começar a pensar. Quando você começa a pensar, tem uns conflitos que eles vão te levar, não tem jeito, né? É muito mais legal a gente, quando é criança, ver os filminhos de super-homem, super-herói e tudo mais, que é legal. Mas quando você vê os dramas uhum, maiores, eles te levam para um pensamento diferente, não é verdade? Te fazem sim. pensar por 5 minutinhos. Então, assim, a gente amadurece pelos conflitos e entendendo, encarando os nossos, né? Entendendo os nossos irmãos Uhum, e buscando é, solucionar de uma certa uhum, sabedoria, tá? Nós estamos buscando verdade. aqui essa instrução para ser sábio, né? E viver melhor nesse processo, Sim, tá bom? sim, Então verdade. tá. Pessoal, eu peço a vocês só que entendam, né, que todos nós aqui somos estudantes de alguma maneira, né? Não há um professor, mas há sim uma boa vontade de tentar levar algo do que nós já temos, né? E Uhum. daqui a um tempo são Uhum, vocês, tentando explicar na casa de vocês, no ambiente de vocês, aquilo que vocês aprenderam, estão aprendendo de alguma forma, né? E talvez sabem até uhum, mais do que muitos de nós, tá bom? tá certo. Adalto, Olha, então, para quinta-feira da semana que vem, você vai enviar o site. Às 18 horas nós vamos entrar, não vamos falar nada. Já começa uma meditação às 18 horas? geralmente tem uns 5 minutinhos que o pessoal coloca uma música, logo depois tem a abertura, tem um mantra de proteção, tem o acendimento das velas, é uma cerimônia, né? É a Aham. cerimônia, são duas são feitas no mesmo, uma da lua cheia e a outra da lua nova. São dois marcadores de tempos, né? Então a gente entra e geralmente um grupo da América Latina que conduz e costuma ser uma vez em português, uma vez em espanhol. Mas felizmente para nós o espanhol é muito fácil de perceber. Uhum. Diferente Uhum. para eles, o português para eles parece inglês. Eles não entendem mais dificuldade. É, Eles mesmos falam, mas para nós a gente consegue entender com um pouco mais de tranquilidade, né? Então a gente participa daquele momento ali, é um trabalho, tá? E que vocês estejam lá conosco vai ser ótimo, tá bom? Tá Eu mando o bom. link uma hora antes. Tá. Então, sentando numa posição confortável, vamos manter o nosso foco em nossa respiração, respirando calma e profundamente, mantendo uma quietude positiva, intencional da personalidade. Nós vamos hoje seguir mais uma vez a meditação reflexiva da energia monetária. Então, depois de adotar uma quietude positiva e intencional da personalidade, formular claramente para si mesmo, em suas próprias palavras, respostas para as seguintes questões: seu dinheiro é uma das coisas mais importantes hoje para o trabalho espiritual? Qual é o maior fator que no momento presente o está desviando e o está afastando do trabalho da hierarquia?
qual é a minha atitude pessoal em relação ao dinheiro? Será que eu o considero como uma grande e possível agente espiritual? Ou penso nele em termos materiais? Qual é a minha responsabilidade pessoal em relação ao dinheiro que passa por minhas mãos? Será que eu estarei manipulando como um discípulo dos mestres deveria fazê-lo? Pondere sobre a redenção da humanidade através do correto uso do dinheiro. Visualize o dinheiro no mundo de hoje como energia concretizada no presente, largamente usada para propósitos puramente materiais e para a satisfação no que concerne ao indivíduo de desejos puramente pessoais? Agora, visualize o dinheiro no mundo de hoje como uma grande corrente de substância dourada, fluindo, saindo do controle das forças do materialismo para o controle das forças da luz. Então, diga mentalmente a seguinte oração invocativa, com concentração mental focalizada e com um desejo sentido no coração de ir ao encontro das exigências espirituais. Ó tu, em que vivemos, nos movemos e temos nossa existência. Ó poder que pode renovar todas as coisas, dirige para os propósitos espirituais o dinheiro do mundo. Toca os corações dos homens em toda parte, de modo que eles possam dar ao trabalho da hierarquia aquilo que até agora tem sido dado à satisfação material. O novo grupo de servidores do mundo necessita de muito dinheiro. Pedimos que as vastas somas necessárias se tornem disponíveis, que esta tua potente energia esteja nas mãos das forças da luz. Então, visualize o trabalho a ser feito pelos grupos que clamam por sua atual fidelidade. Através da imaginação criativa e por um ato de vontade, visualize incontáveis somas de dinheiro jorrando nas mãos daqueles que procuram realizar o trabalho dos mestres. E diga com convicção e com ênfase: aquele por quem o mundo todo espera, disse que tudo aquilo que for pedido em seu nome com fé será atendido em resposta. Lembre-se ao mesmo tempo que a fé é a substância das coisas esperadas e a evidência das coisas não vistas. E acrescente: nós pedimos o dinheiro necessário para a realização da obra hierárquica e podemos pedi-lo porque, no centro, a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, e que ele cele a porta onde mora o mal. Encerre esta meditação com uma cuidadosa consideração de sua própria responsabilidade para com o plano. E cada semana planeje sua colaboração financeira com a hierarquia. Seja prático e realista. E saiba que você não poderá pedir, porque você não tem o direito de evocar aquilo com que não partilha. Agora, respirando calma e profundamente, vamos retornar ao nível de consciência externo e, ao exalar, sinta-se em paz e perfeita harmonia com todos os seus irmãos de grupo e toda a humanidade. Bom, pessoal, namastê, até breve. Namastê. Namastê. Até Tchau, boa breve. semana.
Obrigado. Boa semana. Até mais, Sandra. Fique com Deus. Tá? Tchau, Sandra. Tchau, Sandra, Liliane. Tchau, tchau. Tchau, Lídia.